Uma coisa que a gente desaprendeu no mundo moderno, eu acredito que é desaprendemos a descansar. Muita gente acha que descanso é luxo, que é algo longe assim de muitas realidades. Outros acreditam piamente que a vida tem que ser realmente treta por cima de treta, trabalho por cima de trabalho, e a gente descansa quando morrer, e é isso aí, né? E outros que, assim, o descanso é algo próprio, assim, do fim de semana, é algo, assim, longe, né? Tem que ter uma viagem para conseguir, de fato, descansar, tem que esperar as férias para conseguir descansar. Então veja que o conceito, assim, de descanso foi algo que foi perdido, foi realmente deturpado, sabe? E a gente, como consequência, tem um olhar, assim, para nossa vida comum com um olhar muito frenético, com um olhar muito exausto, com um olhar às vezes ingrato, insatisfeito, né? E é perigoso porque a gente vê o nosso cotidiano assim como se fosse o nosso inimigo. E isso é muito errado, porque é justo no cotidiano que a gente escreve a nossa história, então tem alguma coisa errada aí, né? Então se você caiu nessa cilada de não entender bem o que é o descanso, esse vídeo é pra você. Meu nome é Jennifer, eu sou terapeuta, sou esposa, sou mãe, também trabalho com várias soluções para a organização de vários cotidianos, e agora eu tô aqui pra te mostrar que a ordem não é somente uma coisa que a gente vive lá no início do ano, nas nossas metas e tudo mais, mas algo próprio de toda a vida. E hoje a gente vai bater esse papo sobre o que de fato é um descanso. Então eu vou aqui elencar alguns pontos pra gente construir a nossa conversa. E eu espero muito que você comente, que você dê sua opinião sincera, que você partilhe também um pouco sobre sua realidade e vamos juntos, assim, construindo um diálogo bem legal e acrescentando um ao outro, tá? Acho que o primeiro ponto, assim, e talvez seja aqui uma opinião bastante popular, é que o cansaço não é algo ruim. Trabalhar não é algo ruim. Ter coisa pra fazer não é uma coisa ruim, né? Eu vou ler aqui um trechinho que faz muito sentido, na minha cabeça faz muito sentido e eu quero saber o que vocês acham. O cansaço é habitualmente o resultado de uma tensão contínua. O termo estresse, apesar de servir para designar um estado em que uma pessoa se vê sobrecarregada pelo acúmulo de trabalho ou por uma obsessão opressiva, deriva-se de fato do verbo to stress, do inglês, que por si mesmo não tem uma conotação de crise, de algo ruim, mas simplesmente de enfatizar, pressionar e forçar. O trabalho tenaz e constante por si mesmo não é mal para a saúde. O que pode lesionar é a falta de relaxamento e a falta de motivação, uma motivação mal entendida. Então, o primeiro ponto é justamente entendermos que trabalhar é bom, que ter coisa para fazer é bom, ter uma rotina é uma coisa boa. Isso dignifica a nossa vida, né? No entanto, que eu não sei se vocês têm alguma experiência de passar um dia assim sem fazer absolutamente nada. E, poxa, na nossa cabeça a expectativa é que a gente ia se sentir realizadíssimo, né? Ficar o dia todo na cama, sem ver a luz do sol, fazendo o que quer, de preguiça, pedindo iFood, vendo coisas na televisão. Quando, na verdade, muitas vezes o que vem após essa experiência é um ressentimento, é uma culpa, é uma sensação ruim, sabe? Como se a gente tivesse deixado algo muito valioso escapar pelas nossas mãos. Então isso mostra muitas vezes que existe esse ímpeto no nosso interior de trabalhar, de ser útil, de deixar a nossa marca no mundo, sabe? É muito perigoso a gente acreditar que qualquer tipo de esforço é algo ruim para nós. Porque veja, muitas coisas valiosas na vida, ela requer um esforço. Eu educar uma criança requer um esforço. Eu ter um corpo bonito, saudável, requer esforço, porque eu não posso simplesmente comer o que eu quero, eu não posso simplesmente ir para academia quando vier a telha. Então requer um domínio sobre mim, requer um esforço da minha vontade. E algo que me dignifica, é algo que me eleva. O cansaço e as atividades que nos promovem como consequência esse cansaço não é algo ruim. O que eu quero dizer com isso? Se você chega no teu dia, no fim do dia, cansado, com vontade de ir pra cama, poxa, significa que você tá sendo útil, né? O que a gente vai conversar aqui nos próximos tópicos é se esse cansaço é de fato adequado. Mas, bom, é bom sentir cansaço, é bom gastar a nossa energia com algo, tá? Então esse é o primeiro ponto que muitas vezes as pessoas têm medo, as pessoas têm receio de trabalhar, têm receio de se dedicar a algo, de ser generoso, de gastar. Poxa, isso é bom a gente não se poupar, sabe? Então, acho que esse é um ponto muito interessante da gente pensar. O segundo é descansar de uma demanda em outra demanda.
Enquanto você trabalha numa coisa, você descansa noutra. Isso é muito uma opinião impopular sobre descanso, mas que funciona muito aqui na minha rotina. Porque veja só, eu não tenho, assim, muito tempo para descansar, né? E na verdade na minha agenda tem bastantes atividades, mas eu consigo realmente nomear atividades que requerem um esforço cognitivo, um esforço mental muito grande, e outras atividades que são um pouco mais leves, são um pouco mais tranquilas para mim. Então, por exemplo, as atividades de fazer uma comida, de colocar uma roupa na máquina, de dobrar a roupa, eu reconheço que são atividades que me descansam, né? Então eu já fui observando isso, fui analisando, e aqui é uma forma de descansar. Eu dedicar toda a minha atenção e dobrar bem aquela roupa, passar um perfuminho, guardar bem no guarda-roupa, é uma atividade, mas é uma atividade que relaxa a minha mente. E é muito interessante que cada um de nós tenhamos em mente isso. Quais são as atividades que me descansam? Porque às vezes o descanso na nossa cabeça ou é dormir ou não fazer nada, quando pelo contrário é possível descansar em alguma atividade sim, basta você reconhecer quais são essas atividades. Então, se você é mulher, por exemplo, tem uma aula no Clube da Vocação Feminina que é justamente sobre aprendendo a descansar, e a gente cita muito isso porque, pelo menos na rotina de uma dona de casa, de uma esposa, de uma profissional, de uma mãe, tem poucos espaços assim, né, de descanso. Então, a gente fala exatamente sobre como descansar entre as atividades, nas atividades também. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais sobre o Clube da Vocação Feminina e você tá vendo esse vídeo antes do dia 9 de março de 2026, saiba que a gente está se preparando aí para a última abertura do clube. O clube vai estar aberto entre os dias 9 e 16 de março de 2026 e é a última oportunidade de você entrar. Então eu vou deixar aqui o link na descrição caso você queira conhecer um pouco mais sobre. Então, para fechar esse tópico, descansar de uma atividade em outra atividade, isso é uma realidade completamente possível. O tópico 3 é saber cansar pela coisa certa. Eu falo isso porque há pessoas que trabalham, há pessoas que se fadigam, há pessoas que não param um segundo, que não têm tempo para absolutamente nada, mas mesmo assim são pessoas atrasadas. São pessoas bagunçadas. São pessoas que parece que não sai do canto, entende? Porque aqui não é a gente cansar por qualquer coisa. É cansar pela coisa certa. É estar na atividade correta. O que eu quero dizer é que viver uma vida de atividades, uma vida de correria, não é sinônimo de ordem. A produtividade não está somente em ter trocentas coisas para fazer, mas fazer as coisas certas de forma adequada. Então, a gente tem que ter, de fato, um filtro, assim. A gente precisa elencar prioridades. Porque quando a gente quer resolver o mundo numa segunda-feira e não sobra tempo para nada, perdão, você não vai conseguir resolver as coisas na segunda-feira e você vai chegar no fim do dia exausto. Então, a gente tem que saber escolher, de fato, por quem, o porquê e como eu vou me cansar. E também aqui cabe a gente observar que há pontos que fazem com que a gente se canse de uma forma equivocada. Um trabalho que não faz tanto sentido pra gente, que nós não temos de fato um certo talento, que não é aquilo que a gente gostaria, que parece que a gente está dando murro em ponta de faca. A gente às vezes faz sem querer, com desleixo, poxa, isso é uma coisa que vai nos cansar e não vai nos satisfazer. Uma vida também com uma visão muito longe de uma transcendência, de uma espiritualidade, vai fazendo com que essas atividades difíceis, essas atividades que requerem um pouco de esforço, percam o seu sabor, percam a sua cor. É de fato uma visão longe de uma espiritualidade, vai se esvaindo e a gente pode, em alguma medida, cair num desleixo, cair no hedonismo, cair em pura e unicamente nas nossas vontades. Então são coisas que nós precisamos ter um certo exame de consciência para não se deixar levar. E vivendo uma vida assim, a gente vive uma vida fadigada, mas não é uma vida fatigada feliz, porque existe esse cansaço feliz, né? Esse cansaço da satisfação pessoal. Pera, tá me ligando. Então, há dois tipos de fadiga. Existe a fadiga feliz, daquela satisfação pessoal de ter feito aquele trabalho, de ter completado, de ter feito bem, mas também tem uma fadiga que é como se fosse uma fadiga infértil. A gente não fez nada, não conquistou nada, não está realizado com nada. E é interessante a gente sempre ter um olhar atento para não viver uma vida assim, porque aos poucos ela vai se tornando uma vida preto e branco. Então, quando a gente está no nosso lugar, quando a gente está fazendo a coisa certa, mesmo que nós estejamos nos cansando,
nós estamos felizes. E em alguma medida a gente tá ali se cansando, mas descansando ao mesmo tempo, porque o resultado do trabalho também faz a gente se sentir realizado, sabe? Faz sentido pra vocês? E por último, mas não menos importante, isso aqui foi uma coisa que realmente mudou, assim, a minha vida num dado momento, que é o descanso a conta-gotas. Eu não sei como é que é pra vocês a rotina, mas como eu falei, existem poucos espaços de descanso. E os intervalos no tempo são muito curtos. E pode ser, em alguma medida, um tempo que a gente vai perder de forma inútil, como ficar no celular, ficar no sofá, que é uma coisa que não descansa a gente necessariamente, tá? Ou a gente pode aproveitar de uma forma correta. Durante todo o nosso dia, a nossa mente ela se intercala assim, em duas atividades muito importantes, que é justamente a atividade emissora e a atividade receptiva. A atividade emissora, ela é aquele tipo de atividade que é responsável pelas tomadas de decisão, pelos cálculos, pelos discernimentos. É realmente onde ali a mente ela tá trabalhando um mecanismo que requer energia, requer raciocínio, né? Requer atenção. Mas também existe essa segunda atividade, que é a atividade receptora. Uma atividade que muitos de nós perdemos a capacidade de ter. De justamente, simplesmente receber, não formar uma opinião, não calcular, não decidir, simplesmente contemplar, simplesmente silenciar. E ter esse espírito é possível dentro de um cotidiano. E a gente pode fazer isso dentro desses pequenos intervalos dos nossos trabalhos, das nossas atividades. Então é assim que a gente consegue aproveitar bem os 15 minutos entre um intervalo e outro. Não é simplesmente pegando o celular, porque pegar o celular e rolar um feed de uma rede social também é uma atividade emissora. Eu tô ali julgando, eu tô ali calculando, eu tô ali fazendo um comentário, eu tô ali raciocinando e comparando com minha vida. Isso não é descansar. Então a gente tem que entrar em uma atividade simplesmente receptiva, assim, de contemplar uma varanda, de tomar e degustar um café, de fazer uma leitura leve, de escutar uma boa música, de conversar com alguém olhando nos olhos e unicamente fazendo só aquilo, né? E escutando atentamente, pensando em cada palavra. Isso são atividades que nos descansam. Isso é o descanso a conta-gotas, né? Uma planta, ela não floresce com uma irrigação única, intensa, como se fosse ali uma chuva intensa e pronto, acabou. Isso não faz ela florescer, isso não faz dela uma planta forte. Mas justamente ali aquela pequena irrigação contínua, a conta-gotas, né? E é isso que a gente precisa fazer com o nosso coração, esses pequenos descansos a conta-gotas, que é algo extremamente possível na nossa realidade. Então, por isso que eu falo que a gente não precisa esperar por férias, não precisa esperar pelo final de semana, né? É algo que a gente consegue fazer no nosso cotidiano e eu te convido aqui a você pensar um pouco, parar esse vídeo aqui e pensar, poxa, o que é que pode ser meu descanso a conta-gotas? Porque é algo que não tem... Eu não posso falar pra vocês, faz isso e pronto. É algo próprio da nossa realidade. Então, eu sempre acredito muito nisso, que a gente precisa ter essa autoconsciência de decidir o que é próprio pra nossa realidade. E aqui eu convido vocês a pensarem um pouco, tá? Então eu acho que para pontuar assim coisas finais para esse vídeo, é interessante vocês pensarem em atividades que descansam vocês, né, no cotidiano. Pega um papelzinho e vai falando, poxa, quais são as atividades que muitas vezes eu preciso fazer todo dia e eu posso descansar nelas, né? Segundo ponto muito interessante é a gente observar os sinais de cansaço que o nosso corpo muitas vezes dá. Às vezes é uma dor de cabeça, é exatamente o eu acordar e não me sentir completamente descansado, eu não conseguir me concentrar numa atividade, por mais que eu tente, eu não consigo resolver aquela questão, resolver aquele problema. Então, muitas vezes, o nosso corpo dá sinal, é importante que nós saibamos respeitá-los, traduzir e respeitá-los. E por último, viver esse descanso a conta-gotas e respeitando esses descansos a conta-gotas, sabendo interpretar muito bem o que é uma atividade receptiva e o que é uma atividade emissora. E eu acredito que isso vai ajudar muito vocês a se cansar pela coisa certa e descansar da forma correta. Se esse vídeo te ajudou de algum modo, comenta aqui o que é que você achou, compartilha com um amigo que precisa escutar isso, porque eu sempre acho que tem alguém que precisa escutar sobre descanso e sobre como se cansar da forma certa. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!